Olá, meus amigos, meus irmãos. Que bom que você está aqui mais uma vez com a gente nessa sexta-feira de feriado. Todo mundo confinado, todo mundo recolhido, né? Por causa do toque de recolher, já são 8 horas. Mas é muito bom ter a tua companhia. E hoje a gente vai falar de um tema muito empolgante. Aproveitando o feriado, né? Da Semana Santa, onde hoje, nessa sexta-feira, se comemora a morte, a entrega do nosso Jesus, o nosso Salvador. Eu queria fazer algumas considerações sobre a paixão de Cristo hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações proféticas, escatológicas desse evento tão importante que foi a entrega de Jesus na cruz pela minha e pela tua vida. Que bom que você está aí. É um prazer tê-lo conosco. Chame mais alguém, participe, compartilhe. Para nós vai ser sempre uma alegria estarmos juntos aí. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a paixão de Cristo e como a palavra de Deus ela não falha, ela não mente e ela se cumpre de uma forma, de uma maneira maravilhosa, né? Então hoje a gente vai tentar aqui de maneira rápida, sucinta, tentando ser acessível, com uma linguagem acessível, sem complicar muito, sem rebuscar muito. Vamos tentar falar um pouquinho, fazer uma análise histórica, profética e escatológica sobre este que é o maior evento da história, né? Que é o Calvário, a cruz, é um divisor de águas na história do homem, né? Quando Deus se dá a si mesmo pelos pecadores, né? E então, em Jesus, Deus nos esconde da sua ira, né? Da sua justiça. Então, para nós é um assunto maravilhoso da gente estar hoje meditando e remoendo. Então, eu creio que será um tempo maravilhoso de bênção para todos nós. Você é muito bem-vindo, você é muito importante e eu espero que a bênção de Deus possa repousar sobre a tua vida, sobre tudo que te diz respeito. Vamos lá, então? Primeiro eu queria colocar que esse grande evento da história, a morte, a crucificação de Jesus, ele não é um evento que se restringe ao nosso tempo, à nossa história, né? A Bíblia nos dá informações muito preciosas, muito ricas, e eu queria dividir com você. No livro do Apocalipse, que quase todo mundo imagina como um livro do futuro, embora ele esteja todo narrado no passado, selado, fechado, há uma informação no capítulo 13, versículo 8, a respeito desse evento, a respeito da morte de Jesus, que diz assim, diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, no livro do Apocalipse diz que o Cordeiro, Jesus, o nosso Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Se a gente continuar folheando as páginas da Escritura, o apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, no capítulo 1 e versículos 18 a 20, ele falando sobre esse evento, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora preste atenção. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o apóstolo Pedro aqui, a sua afirmação corrobora com a afirmação que João faz em Apocalipse. Ou seja,
que Jesus se entregou por nós e foi conhecido na eternidade o seu sacrifício, porque tanto num texto quanto no outro, diz que ele foi morto, ele se entregou por nós antes do nosso tempo, antes do tempo cronológico. Então, esse evento do qual hoje estamos analisando e falando, é um evento que acontece, que é decretado, estabelecido na eternidade, no tempo Kairos, no tempo de Deus, e por amor de nós, para a nossa salvação, para a nossa alegria, Deus prouve revelar e manifestar algo da eternidade, algo do seu tempo Kairos, no nosso tempo Cronos ou cronológico. Então, esse evento, a crucificação de Jesus, nada mais é do que a eternidade sendo manifesta no nosso tempo cronológico. Isso é uma análise de cosmovisão bíblica, né? Em que a gente entende que Deus proveu para nós salvação antes do pecado, antes da queda. Então, fica muito difícil a gente afirmar que Deus foi pego de surpresa quando o homem cai, quando o homem peca. Deus nunca é surpreendido. E por causa do amor que ele tem a nós, ele proveu para nós redenção. Ele proveu para nós um abrigo, um refúgio da sua ira, porque a sua natureza, a sua santidade, a sua justiça não permite que em pecados nós nos aproximemos dele. E nós nos tornamos inimigos dele. Então, em Jesus, a justiça de Deus, ela é completamente satisfeita no sacrifício de Jesus. É disso que a Páscoa fala. Então, nos tempos antigos, na eternidade passada, Deus provê para nós um meio de religarmos a Ele. E esse meio é seu Filho Jesus, que se manifesta, Deus se faz homem, Deus encarna, a palavra é encarnada, e Deus se faz homem, e como homem, ele se entrega por amor de nós. Então, o plano perfeito de Deus, Deus provê para nós um meio de escaparmos da sua ira, da sua justiça, ok? Então, basicamente, falando de maneira geral, é disso que se trata o evento que a nós se revela e se manifesta no nosso tempo, na nossa história, no nosso calendário humano, ok? A vida, a pessoa, a obra de Jesus, ela é revelada no nosso tempo de forma progressiva, de forma didática, de forma gradual, por causa da nossa limitação. O homem, depois da queda, ele se tornou limitado quanto ao conhecimento de Deus. Então, Deus começa a se revelar ao longo da história para o homem o seu plano de redenção, o seu plano de salvação, o seu plano de resgate da natureza caída, da criação depravada e corrompida, de maneira gradual, de maneira progressiva, de maneira didática. É como se fosse uma escola que a gente vai aprendendo e vai progredindo no conhecimento, na revelação de Deus. Isso se dá desde de quando Deus chama Abraão, aquele homem. Então, a partir desse homem, Deus forma uma nação para si, a nação de Israel, em que o propósito era que fosse uma nação sacerdotal, uma nação que revelasse Deus, a sua justiça, o seu padrão de santidade, e fosse uma referência ao mundo, e também um meio pelo qual, através dessa nação, todas as nações da terra fossem abençoadas e alcançadas por esse plano maravilhoso de salvação. Então, Deus começa a se revelar ao homem a partir desse momento. Então, Deus forma uma nação para si. Essa nação passa a ter a sua própria constituição, as suas próprias leis.
que são estabelecidas por Deus, e tudo aquilo que é estabelecido por Deus através de Moisés, né, mais adiante, tem um caráter didático, através de símbolos, de rituais, de ofertas, de cultos, de ofertas. Deus, através de cada um desses símbolos, de cada uma dessas figuras, ele vai revelar o seu padrão de santidade, o seu padrão de justiça, mas também começa de maneira gradual a configurar a pessoa, a obra de Jesus, né? Então, na lei, é previsto através de símbolos e rituais, de ofertas, quem é Jesus, aquele que se entregaria por nós mais adiante. Depois, se você progride nas escrituras, depois da lei, você vai nos profetas, ele é anunciado também, muitas vezes de modo alegórico ou figurado, mas ele continua sendo anunciado de maneira progressiva, de maneira gradual, e até que chega nos evangelhos, né? Nos salmos ele é cantado, enfim. E quando chega nos evangelhos, então Jesus é encarnado, ele assume a forma de homem e Deus se manifesta de maneira visível aos homens, né? E essa é a maravilha do Evangelho. É o Deus que se manifesta, que se torna acessível a um homem pequeno, caído e pecador. E tudo isso porque ele nos ama. E então, eu quero voltar um pouquinho, eu quero me deter na maneira como Deus começa a se revelar na lei, começa a mostrar quem é Jesus, a sua pessoa, a sua obra. Então, você não precisa abrir, mas depois você pode com calma estudar. Através de Moisés, e Deus ali com aquela nação de Israel, que era o seu povo peculiar, particular, né, exclusivo, Deus começa a instituir rituais, cultos, ofertas, que é no meio deles se comunicarem com Deus, de se relacionarem com Deus de uma maneira que Deus ia se revelando a eles. Então, quando a gente chega no livro de Levítico, no capítulo 23, a gente vai observar lá que Deus institui através de Moisés ao povo de Israel, aos filhos de Israel, 7 festas, que são chamadas, quando você lê a Escritura, de 7 festas do Senhor, né? Que são festas solenes, né? Então, essas festas, elas de uma maneira que para eles ainda estava encoberta, né? Eles não tinham essa revelação, iam simbolizar e apontar para Cristo, né? Então são 7 essas festas que Deus estabelece ali em Levítico 23, que era a Páscoa, a festa que nós estamos falando hoje. A segunda festa era a festa de pães asmos, a terceira festa de primícias, a quarta festa Pentecostes, a quinta festa trombetas, a sexta festa dia da expiação e a sétima festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Eu queria que vocês, queria me deter e falar hoje, porque elas estão dentro do mesmo contexto, das 4 primeiras festas, que são Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes, né? Não deixando de lembrar que Páscoa, Asmos e Primícias, para o povo de Israel, era quase que considerado uma única festa, porque eram 3 dias seguidos, né? Sexta, sábado e domingo. A Páscoa na sexta, a festa de pães asmos no sábado e a festa de primícias no domingo. E depois, 50 dias depois, vinha a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, como era chamado também, né? Antes de eu me deter em detalhes destas festas e mostrar o cunho profético e escatológico
em que o assunto aqui nos envolve, é importante a gente colocar que estas festas estabelecidas por Deus, chamadas de festas do Senhor, na verdade, no original, no hebraico, e para eles, tinha uma conotação um pouco diferente do que a gente costuma imaginar aqui para a nossa mentalidade ocidental, né? O nome original aqui é Moed, ou Moedim, que significa convocação, ou data agendada, ou ensaio geral. Pode ser qualquer uma dessas três, pode ter qualquer um desses três significados, tá? Convocação, ensaio geral ou data agendada. Então as festas do Senhor, ou Moedim, ou Moed, era na verdade um programa de Deus para o seu povo, é um calendário. Quando você fala de data agendada, significa que nessas datas Deus tinha um encontro com o seu povo. Então o povo era convocado, e Deus tinha um encontro com esse povo nessas datas, né? Para eles, ainda a revelação estava encoberta, eles não conseguiam perceber que essas festas falavam de Jesus e apontavam para o nosso Messias, para o nosso Redentor. E é disso que eu quero falar um pouquinho, porque isso tem um profundo significado profético que a gente vai vendo e vai sendo desvendado à medida que a gente, com a revelação que a gente tem hoje no Novo Testamento, a gente consegue ler e entender por que o Velho Testamento e a lei foi dada de maneira didática, né? Até que nos conduzisse à plenitude da revelação, até que nos conduzisse a Cristo, né? Então essas 4 primeiras festas, elas aconteciam na primavera, e as outras 3 aconteciam no outono, mas eu não quero me deter nessas festas de outono, quero falar só das festas da primavera. Então, que você não perca de vista que era um ensaio geral, uma convocação e uma data agendada. Então eu queria que você imaginasse que a Páscoa, com Moisés, começa a ser comemorada, mais ou menos, existe alguma divergência de data entre os historiadores, mas há mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Mais ou menos, 1.200 anos mais ou menos. Então perceba, o povo sai do Egito, e então Deus institui a Páscoa pela primeira vez, que tinha um significado de livramento, de liberdade, porque saem debaixo da tutela, da opressão de um faraó, e começam a caminhar em direção à sua terra, a terra prometida, né? Então, também é uma saída, um escape e um livramento das pragas que se abateram sobre o Egito, né? Então, Páscoa, no original, Pissage, significa quando Deus passa a noite no Egito, né? E traz a mortandade dos primogênitos e poupa a vida do seu povo, né? E então, depois da passagem, eles agora saem do Egito e a caminho do deserto, com sentido, objetivando chegar na terra que Deus havia lhes prometido. Então, a Páscoa é, acima de tudo, uma festa que fala de libertação, de salvação, que fala de livramento, de passagem de um tempo para um novo tempo, uma nova vida, um novo caminho, uma nova etapa, né? E então, esse povo começa a comemorar, desde aquela primeira saída do Egito, a primeira Páscoa. E a nação de Israel vai comemorar a Páscoa como simplesmente uma festa em que eles foram libertos de Faraó por mais ou menos 1.200 anos. Sem perceber que a cada ano a festa se repetia e havia aquela convocação, era uma festa importante, chamada de Festa da Subida. Então eles subiam todos a Jerusalém e eles, por 1.200 anos, repetiram o mesmo ritual, desde a saída do Egito até os dias de Jesus, mais ou menos 1.200 anos. Então o que acontecia?
eles repetiram esse ensaio, um ensaio geral, onde eles ofereciam um cordeiro por aproximadamente 1.200 anos. Você percebe como Deus é didático ao longo da história? Então, por 1.200 anos aproximadamente, o povo era convocado, se reunia, era uma data agendada por Deus, uma data marcada para um encontro e também um ensaio geral. Então, por 1.200 anos, sem saber, o povo estava ensaiando para o dia em que a peça realmente iria acontecer. E então chegou, né? Essa data chegou no ano 32 depois do nascimento de Cristo. Nunca mais a festa seria um ensaio geral. Mas aquele dia, a data agendada se cumpre, quando Jesus ele vai se entregar na figura do Cordeiro imaculado, perfeito, de uma única e perfeita vez. Não vai mais haver todo ano uma entrega de cordeiros pelo pecado de ninguém. Jesus se entrega única e perfeitamente uma única vez. Tá bom, gente? E então, a gente começa a perceber que em Jesus começa a acontecer o cumprimento das festas. Então, a primeira festa, que é a festa da Páscoa, se cumpre em Jesus, quando ele se oferece como nosso cordeiro, pelo nosso pecado, sendo o meio pelo qual Deus nos aceita, em que então nós somos poupados da ira de Deus. Assim como o sangue do cordeiro, lá no Egito, nas pragas, foi aspergido na porta e trouxe livramento e refúgio àquele povo, o sangue do cordeiro de Jesus, ele agora assume esse papel. Ele passa a ser a nossa proteção. Ok, pessoal? Então, Jesus vai cumprir a primeira festa, a festa de Páscoa, de maneira completa. E nós vamos ver aqui como a profecia vai acontecendo. Então, não perca. A Páscoa acontecia na sexta, a festa de Asmos no sábado e a de primícias no domingo. 3 dias seguidos, que até o apóstolo Paulo chama de uma única festa, né? Mas aqui a gente, de maneira didática, vai colocar uma por uma. Para vocês entenderem como acontecia essa festa, antes da festa acontecer, a festa da Páscoa, onde os cordeiros eram levados para serem sacrificados em Jerusalém, Jerusalém era uma cidade que tinha 12 portas, eram 12 portas. É uma cidade cercada, murada, como vocês podem ver nos livros de Neemias, vocês conhecem a história, com 12 portas. Todo aquele animal que ia ser oferecido como sacrifício na Páscoa, entrava, isso era uma tradição, era um ritual, e fazia parte daquilo que a gente considera como figura profética. Todas as ovelhas entravam pela chamada Porta das Ovelhas, ok? Do lado da Porta das Ovelhas, logo na entrada, tem o famoso tanque de Betesda, onde havia lá o paralítico há 38 anos, esperando que o anjo agitasse as águas e tal. Então você percebe que quando chega o ano em que não vai ter mais ensaio geral, a data agendada, Deus vai começar a se revelar e cumprir de maneira profética as festas em Jesus, você percebe então que Jesus entra pela porta das ovelhas. É o que a Bíblia registra no Evangelho de João, né? Então, Jesus, lá em João 5, né? Versículos 1 a 3, diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus. Que festa era? Festa da Páscoa. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Então, essa referência está no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 a 3. Então, a festa de Páscoa começa a se cumprir de maneira literal em Jesus,
quando ele entra em Jerusalém na sua última semana. Ele entra assim como os animais que iam ser oferecidos como oferta. Ele também, à semelhança daquelas ovelhas, ele também entra pela porta das ovelhas, para junto ao tanque de Betesda e cura ali o paralítico. Então, ele começa a cumprir cada ato, cada ritual, cada figura da festa e das ofertas de maneira completa e perfeita, para que não reste nenhuma dúvida que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele entra pela porta das ovelhas, faz o milagre junto ao tanque de Betesda e segue para Jerusalém. E aí você começa a perceber que os eventos que se sucedem são todos compatíveis com os que aconteciam em todas as outras vezes que a festa aconteceu por 1.200 anos aproximadamente. Você percebe, por exemplo, que na sexta-feira, quando o animal, as ovelhas, os cordeiros eram sacrificados no templo, eles eram entregues para começar o sacrifício às 9 horas da manhã, ok? E você pode ver a precisão da profecia, da figura profética. Ele entrou pela porta das ovelhas, exatamente às 9 horas da manhã, ele foi pendurado na cruz. E a semelhança das ofertas que aconteciam no templo, a oferta era imolada às 3 horas da tarde. E se você vai ao relato da crucificação nos evangelhos, você percebe que Jesus cumpriu não só o horário da manhã, quando era entregue a oferta, ele é pendurado às 9 horas da manhã, o seu calvário se estende por 6 horas aproximadamente, e a semelhança do sacrifício que acontecia às 3 horas da tarde no templo, Jesus às 3 horas da tarde entrega o seu espírito e diz tetelestai, está tudo pago, está consumado, a dívida está quitada, ou seja, a dívida que era contra nós, aquilo que a justiça, a demanda que a justiça de Deus exigia, ele cumpre, porque a gente não tinha condição de cumprir. Então ele cumpre a festa da Páscoa no dia e no horário, e nos mínimos detalhes, os rituais, desde a entrada da porta, pela porta das ovelhas. Mas eu queria que você entendesse que isso não se resume ao cumprimento profético dessa festa. Você sabe que ele foi crucificado fora da cidade, né? E no livro do escritor aos Hebreus diz que ele foi sacrificado fora da porta, para que pudesse nos justificar completamente. Porque o sacrifício era feito no templo e as cinzas que levavam o pecado, eles eram jogados fora da cidade, fora do templo. Então, aqui significa que nós fomos limpos e perdoados completamente, não ficou nada, né? Então, ele se entrega fora da cidade, fora da porta. Também, ainda falando sobre a Páscoa, é importante a gente entender que o sacrifício, ou seja, a pena que ele sofreu por crucificação, embora fosse até de certa forma comum naqueles dias, não era toda a morte que o Estado, que o Império impunha a algum malfeitor, que era por crucificação. Havia outros tipos de penas, né? Como afogamento, enfim, existiam outros meios. Mas a crucificação era o meio mais cruel e era a pena capital que era aplicada a quem cometesse os crimes mais hediondos, ou a quem traísse, ou quem fosse acusado de alta traição ao império, né? Jesus foi acusado de alta traição, de sedição, né? Então, ele foi condenado a uma pena por crucificação. E aqui existe
um valor espiritual muito grande no tipo de morte que Jesus sofreu. Se a crucificação era a pena que se aplicava ao crime mais hediondo, ao crime mais terrível, e ele morre em nosso lugar, significa que não há um pecado, não existe um tipo de delito ou situação que o seu sangue não seja suficiente para nos perdoar. O homem pode ir o mais longe possível na sua depravação, na sua maldade, na sua perversidade. Ainda assim, o sangue de Jesus, ele é suficientemente capaz para pagar e atender a demanda da justiça de Deus para aquele homem. Por isso ele sofreu a pena mais cruel para o crime mais hediondo. Então ele não só satisfez a demanda da justiça dos homens, mas ele satisfez plenamente a demanda da justiça divina. Tá bom, pessoal? Então, na sexta-feira, de maneira profética, ele cumpriu cada horário, cada evento, cada ritual da festa da Páscoa. E então, nós chegamos à segunda festa, que é a festa de Pães Asmos, que é a festa que acontecia no dia seguinte, no sábado. Né? No sábado, a festa de Pães Asmos era o pão asmo é um bolachão sem fermento. Era o mesmo pão que os sacerdotes apresentavam no templo, né? no lugar santo. Representava um alimento espiritual. Também simbolizava consagração de sacerdotes, de nazireu, enfim. Mas tinha o aspecto de ser um alimento espiritual. Esse pão asmo, no templo, nos rituais, era chamado de pão da preposição ou pão da presença, pão da propiciação. Era um símbolo de alimento espiritual. No dia da festa de Asmos, que era o dia seguinte à Páscoa, os judeus tinham uma tradição. Era um ensaio também, um ensaio geral que se cumpre. Jesus agora vai cumprir a segunda festa, que é a festa de Asmos, né? O pai da família reunia a sua família à mesa e pegava um pão asmo, aquele bolachão sem fermento, e dividia em 3 pedaços, né? Ele pegava o primeiro pedaço e eles faziam tipo uma oração de agradecimento. Então, colocava sobre a mesa a primeira parte desse pão, né, sem fermento, e eles oravam assim: graças te damos, ó Deus, pelo pão que desceu do céu. Eles não imaginavam exatamente profeticamente do que eles falavam, mas eles imaginavam provisão de Deus. Eles lembravam do maná no deserto, enfim. Então, a primeira parte do pão, eles oravam agradecendo e dizendo: nós te agradecemos pelo pão que desceu do céu. A segunda pedaço, não esqueça que o pão era dividido em 3 pedaços. O segundo pedaço, o pai da família colocava debaixo da mesa, segurava embaixo da mesa e fazia uma segunda oração em que ele agradecia da seguinte forma: Pai, Deus, nós te agradecemos pelo pão que subiu da terra. Eles imaginavam trigo. Eles não imaginavam profeticamente um pão que subiu da terra, que ressuscitou. Eles não tinham entendimento que lá no Evangelho de João a gente tem, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode produzir muito fruto. Eles não entendiam isso. Mas Jesus está cumprindo profeticamente a segunda festa. Então, o primeiro pão é agradecido porque desceu do céu. O segundo pedaço agradecia o pão que subiu da terra. E o terceiro pedaço de pão, o pai da família enrolava num lenço e saía pela casa e escondia. Isso é maravilhoso. E então,
colocava os seus filhos, aqueles que estavam na casa, a procurar esse pedaço de pão enrolado num lenço. E da mesma forma, Jesus cumpre esse ritual. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão que subiu da terra. E no sepulcro, ele estava, assim como o terceiro pedaço de pão, enrolado em um lençol. E o pai da família mandava as crianças procurarem por aquele pedaço de pão enrolado no lençol. E quem encontrasse, ganhava um presente. Jesus cumpriu. E se você encontrou o pão enrolado no lençol, eu e você, se nós encontramos, nós ganhamos um presente. Maravilhoso. Então Jesus cumpre a festa de Asmos, que é uma festa de consagração. Ele se consagra e nos consagra para Deus, né? Então ele cumpre de maneira cabal, de maneira plena a segunda festa que acontecia no sábado. E então a gente vai para a terceira festa, dentro desse ciclo da primeira festa da subida, que era Páscoa, Asmos e Primícias, no domingo. E então, no domingo, as pessoas se reuniam no templo e levavam o primeiro molho das suas colheitas, chamado de primícias. Era um molho, podia ser de trigo, geralmente era trigo. Então, não era só um grão, mas era um molho chamado de primícias. Era uma oferta que se o sacerdote movia diante de Deus em agradecimento, e então a oferta era aceita, né? Então, essa festa se cumpre em Jesus de uma maneira tão poderosa, porque a Bíblia diz que logo no domingo de manhã, Jesus ressuscita. No dia da festa das primícias, como diz a Escritura, sendo a primícia dos que dormem. Mas eu queria que você não se esquecesse de um detalhe que é muito importante. Qual é o detalhe? É que a primícia não era um único grão. A primícia era um molho, né? Então, você vai lá para Mateus 27, versículo 52, falando a respeito desses eventos, e diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Então, quando Jesus ressuscita, sendo a primícia dos que dormem, como era um molho, festa da primícias era um molho, não era um único grão, muitos santos se levantaram dos seus túmulos em Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas, né? Então Jesus cumpre a festa das primícias, né? Então você vai para o Novo Testamento, ricamente, tem fartas referências sobre isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi ele feito a primícia dos que dormem. Depois lá em Colossenses, capítulo 1, 18, o próprio apóstolo Paulo diz assim: Cristo é o primogênito de entre os mortos, né? E em Atos 26 e 23, fala que ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Aqui, quando Jesus ressuscita no domingo de primícias, acontece uma coisa maravilhosa. Ele nunca mais vai ser um grão sozinho. Você vai ver toda a narrativa em que o Espírito Santo confirma a caminhada de Jesus até a sua morte, e ele é apresentado como o unigênito de Deus. O que é isso? O único do gênero. Deus só tinha um. O unigênito do Pai. Depois da sua ressurreição em primícias, ele nunca foi mais o unigênito, ele nunca mais foi o único. Ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Então aquele grão que ficou na terra e morreu, ele agora produz uma colheita, muitos frutos. Ele não é mais um único no gênero. Agora há muitos filhos de Deus. Ele é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. A partir daquele domingo de Páscoa, daquele domingo de primícias,
Jesus nunca mais foi unigênito do Pai, mas passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Tá bom, gente? Então Jesus vai cumprindo profeticamente cada festa nos mínimos detalhes. Perceba, até um lençol que enrola o corpo. Eu poderia falar para vocês longamente sobre tantas outras coisas que aconteciam, como o ritual do embalsamento, enfim. Mas o tempo não permite. Eu quero que você tenha uma visão de que aquele plano estabelecido por Deus na eternidade é manifesto no nosso tempo, de maneira didática ao longo dos anos de Moisés adiante. Deus vai se revelando e apontando para Jesus. O povo de Israel vai fazendo as festas de maneira só ritualística, como uma festa nacional. Eles não estão entendendo que é um ensaio que em algum momento se torna uma data agendada em que Deus se manifesta e cumpre cabalmente nos rituais, nas ofertas, no dia, na hora, né? Então, as 3 primeiras festas que aconteciam em 3 dias consecutivos, que é esses dias que a gente está passando agora, sexta, sábado, domingo, Jesus cumpriu plenamente e completamente. Ele se ofereceu como oferta, sendo o cordeiro, sendo o pão asmo e sendo a primícia, nas 3 primeiras festas. Tá bom, pessoal? Qual é a implicação escatológica e o que isso tem a ver conosco? É isso que eu quero agora, já indo para o final, aqui está dividindo com você. A 4ª festa, chamada de festa de Pentecostes, acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? 7 semanas depois, por isso é chamada de festa das semanas. Diferente das 3 primeiras festas que aconteciam em 3 dias consecutivos, essa também era uma festa tão importante quanto. Eu aqui até não mencionei para vocês, mas por ocasião da crucificação de Jesus, a cidade estava cheia, né? Era uma festa que muitos peregrinos subiam a Jerusalém. Normalmente a população de Jerusalém girava em torno naquela época de 25 mil pessoas, né? No dia da crucificação, os historiadores acreditam que a população de peregrinos que estavam na cidade era de mais ou menos 60 mil pessoas, né? Pois bem, a 4ª festa, chamada de festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, essa festa só foi possível porque as 3 primeiras se cumpriram em Jesus, né? E eu quero terminar com isso, porque isso implica toda a obra de Jesus e isso se aplica a nós. O que acontece? A 4ª festa, Deus fazia uma exigência diferente. Está lá em Levítico 23, versículos 15 a 16, que era a festa de Pentecostes. O que Deus exigia lá? Vamos lá. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que é a festa de primícias, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso vem de Pentecostes, 50. Então, e aqui é a nova exigência, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Prestem atenção. Na 4ª festa, a festa de Pentecostes, Deus exigia uma nova oferta. Não podia ser as ofertas oferecidas nas 3 primeiras festas. Logo, se Jesus se ofereceu nas 3 primeiras festas, ele não poderia se oferecer na festa de Pentecostes, que é a 4ª festa. Deus exigia uma nova oferta. Percebe como é profético e agora para nós passa a ser escatológico essas festas e esses símbolos do Velho Testamento? Também é importante você saber que tinha leis e estatutos específicos para as ofertas que se ofereciam nas festas, né? Depois, com calma, você pode ir para o livro de Números, no capítulo 29, que trata do estatuto das festas.
Mas no frigir dos ovos, fazendo assim um apanhado geral para passar para vocês, as ofertas que Deus aceitava tinham duas características. Elas tinham que ter uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida era chamada de oblação e a parte líquida era chamada de libação. Se você oferecesse só a parte sólida, Deus não recebia a oferta. Tinha que jogar algo sobre a oferta, sobre o altar, que era a libação, porque, segundo o estatuto daquilo que Deus havia passado a Moisés, Deus não aceitava nenhuma oferta que não tinha vida. E a vida estava na parte líquida da oferta. Por exemplo, imolava o cordeiro. A vida estava no sangue, que era derramado. O sangue era tirado e derramado sobre o cordeiro. Quando era uma oferta de alimento que se oferecia de cereal, se derramava o que sobre o cereal? Derramava-se mel, derramava-se vinho, mas tinha que ter uma oferta líquida, a libação sobre a oferta de oblação, sobre a oferta sólida. Senão Deus não recebia. Ok? Por que é tão importante isso? A quarta festa vai se cumprir e Deus exige uma nova oferta. O que acontece? Depois da ressurreição de Jesus, ele fica alguns dias por aqui e quando ele vai ascender aos céus, ele pede que os seus discípulos ficassem reunidos até que ele mandaria o Consolador, outro igual a ele no lugar dele, ficaria conosco. E então, os seus seguidores estão no cenáculo, começam mais ou menos em 500, e aí alguns vão desistindo, desanimando com a demora. E então chega o dia de Pentecostes, que não era somente um ensaio geral que eles faziam todo ano, mas não se esqueça, era uma data agendada. Deus está se movendo nas datas. E eles tinham um costume, então estavam lá no cenáculo reunidos 120 discípulos, aproximadamente, esperando pela promessa do Consolador. Jesus havia ascendido ao céu e eles tinham um costume. Em Pentecostes, os judeus comemoravam a lei que foi dada a eles através de Moisés no Sinai, não é? E diferente do que a nossa mentalidade ocidental imagina, a gente imagina a lei de Moisés como uma coisa que vai tolir, que vai restringir, que é um fardo, é um peso. Eles não viam dessa forma. Eles viam como um presente. Se você pegar uma tradução dos mandamentos, né, numa tradução de uma Bíblia Vulgata Latina, você vai ver lá a expressão mandamus Dei, que significa presente dado das mãos de Deus. Então eles tinham a lei como um presente de Deus. Então em Pentecostes eles comemoravam a entrega de um presente de Deus a eles no Sinai. É isso que eles comemoravam. E como eles comemoravam isso? Você sabe que o dia do judeu acaba às 18 horas, né? É de 18 horas de um dia a 18 horas do outro, né? Funcionava assim. E o que acontecia? Quando ia terminando o dia de Pentecostes, eles tinham uma tradição entre eles de trocar presentes, assim como a gente troca no dia de Natal, embaixo do pinheirinho, enfim. Eles trocavam presentes perto do final do dia, perto das 18 horas, ao aproximar-se quase às 18 horas, quando está findando o dia de Pentecostes, o dia da festa em que eles comemoravam o presente, que era a lei de Deus recebida no Sinai, eles trocavam presentes. E agora é uma data agendada, Moedim, a oferta teria que ser outra, está lá os 120 discípulos, começam a trocar presentes, e então a profecia se cumpre. Quando você vai para Atos 2, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao findar, ao terminar, perto das 18 horas, no horário em que a tradição eles trocavam presentes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo nos foi dado como um presente de Deus. Ele agora viria substituir a lei
das tábuas, nas tábuas, a lei. Não é mais nas pedras, mas no coração. Então, a profecia se cumpre na quarta festa. Mas o que acontece? Você não pode perder de vista que tinha que ser uma nova oferta. Então quem era a oferta agora? A igreja. Os 120. Era uma oferta. Percebeu? Então agora nós fomos feitos, por causa que Jesus cumpriu as 3 primeiras festas sendo a oferta, nós passamos a ser a oferta. Mas a gente não pode esquecer da regra, do estatuto. Deus não aceitava a oferta de oblação, a oferta sólida, se não tivesse a oferta líquida, a oferta de libação. É por isso que você vê desde as profecias de Joel, você vai ver em todo Atos, que o Espírito Santo veio como uma oferta de libação sobre aqueles homens que eram uma oferta da oblação. O Espírito Santo foi derramado como libação sobre nós, sobre a igreja. Então nós passamos a ser a oferta agradável a Deus. Então, a partir do sacrifício de Jesus, que ele cumpre as 3 primeiras festas, nós passamos a ser a oferta agradável a Deus. Nós passamos a ser oferta também. Por isso agora ele é o primogênito entre muitos. E agora o apóstolo Tiago diz que nós também somos como as primícias para Deus. Porque nós passamos pelo mesmo processo de entrega numa festa profética e escatológica. Percebe? Então, concluindo o nosso raciocínio aqui, quando a gente vê a festa da Páscoa, Jesus se entrega como um cordeiro, cumpre todos os rituais e todas as ofertas. Naquela sexta-feira, ele entrega o seu espírito e diz que está tudo pago, está tudo consumado. Nós somos consagrados como corpo, nós somos projetados a produzir, a crescer, a frutificar, a ser ofertas vivas e movidas diante de Deus, e também oferta agradável. Nós somos uma nova oferta. Com tudo isso que eu disse para vocês, eu queria que você compreendesse que essa festa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de chocolate. Você pode comer ovo de chocolate, é uma delícia. Mas essa festa aponta para uma obra perfeita, completa de Deus para nós. Em todas essas festas que apontavam Cristo, a finalidade era nos alcançar, nos livrar, nos proteger, nos dar filiação, nos fazer agradáveis a Deus, nos aproximar dele como filhos amados, como gente em que ele se agrada de ver, ele se agrada da nossa vida. Então, você pode imaginar profeticamente como Deus trabalhou, fazendo uma nação ensaiar, todo ano era convocada para ensaiar algo que se cumpriria de maneira cabal, de uma vez por todas. E essa obra completa nos alcançou. É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu me glorio na cruz. Eu me glorio na cruz de Cristo. Aquele instrumento de maldição foi a nossa bênção. Naquele instrumento de morte, da mais vil morte, para nós, era um instrumento de vida eterna. Nele, todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas foram pagas. Isso é maravilhoso. Era isso que eu queria dividir com você nessa noite.
Espero que tenha sido de alguma riqueza para o teu coração, entender e perceber o quanto somos amados, queridos e guardados por Deus nesse tempo. Que você se aproprie dessa obra da cruz com toda ousadia, com toda certeza de que Ele se agrada da tua vida. Deus te abençoe. Tenha um restinho de noite de sexta-feira abençoada. Curta esse feriado de maneira maravilhosa. Coma aí o seu chocolate. Almoce, jante em família. Reparta o corpo que foi entregue por nós, pela minha e pela tua vida. Deus te abençoe. Uma ótima noite a todos, um beijo no teu coração. Obrigado pela companhia.